E mais uma vez o governo Lula é motivo de piada. Vamos ver a repercussão em torno disso. Vamos ver um comentarista da Globo News sendo repreendido ao vivo, assim também como jornalistas de esquerda estão jogando a toalha antes do tempo no que diz respeito à eleição presidencial dos Estados Unidos. Estão percebendo que a probabilidade do Joe Biden vencer a eleição está cada dia menor. Gostaria de pedir para que você deixe o seu like e inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Gostaria de pedir também para que você deixe aí qualquer comentário, que isso me ajuda muito aqui no canal. Bom, desde já eu agradeço e vou começar se referindo ao Haddad, já que ninguém aguenta mais tantos impostos. Um imposto muito louco. Uma fada veio me taxar. E aqui uma publicação da Folha de São Paulo. Haddad vira meme como ministro taxade nas redes. A aprovação de Jabuti, que tributa compras internacionais acima de $50, é combustível para memes em que ministro é taxarel. Embaixo ali colocaram ali, é fake que Xuxa teve uma filha com Haddad e ela se chama Tasha Meneghel. Bom, e para quem ainda acredita no que o PT e o Lula falam, vamos ver essa publicação aqui. E essa aqui também da Folha de São Paulo. PT diz que memes de taxade não preocupa e que ministro ficará conhecido por reduzir impostos. Só pode estar brincando. Bom, e não é exatamente o que o Sakamoto da UOL disse, vamos ver aqui. Inclusive a UOL fez essa publicação, Haddad vira meme. Como taxade, bolsonarismo joga em ministro, costura do Congresso, diz Sakamoto. Bom, aqui já o Sakamoto quis tirar um pouco ali da conta do ministro, o Haddad, apesar de que ele fala ali que sim, que o Haddad foi a favor aí da reforma tributária, mas que não só a responsabilidade dele, que teve toda uma costura envolvendo o Congresso, inclusive alguns bolsonaristas, ele não chegou a citar quem. Bom, mas fica difícil, Sakamoto, porque o Haddad disse que a aprovação da reforma tributária foi uma vitória do governo. Aí fica complicado não jogar essa aí na conta do Haddad. Agora, outra coisa que o Sakamoto disse é que fica assim esse estigma aí de taxação, que esse tipo de meme cola, que inclusive ele chegou a mencionar aí a Marta Suplicy, deu como exemplo, e aí o governo vai ficando rotulado aí como um governo que só pensa imposto. Outra coisa que o Sakamoto disse também, que no final das contas o que vai importar é o poder de compra do brasileiro. Então, vamos ver pelo menos um exemplo de como anda aí o poder de compra dos brasileiros. E já essa aqui do portal R7, comer em casa está mais caro, e isso impacta mais as pessoas de baixa renda. As pessoas mais pobres aí sofrendo. Então, o poder de compra já não anda muito bem. Vamos ver até onde isso aí vai chegar, porque não sei se vocês viram aquele calhamaço caindo da mão do Marcelo Van Hatter, e pelo que ele disse, muitas pessoas assinaram aquela reforma tributária sem ter tempo para ler. E aí o prejuízo nós vamos descobrir só no futuro. Agora vamos ver aí um comentarista da Globo News sendo repreendido. Eu acho irresponsável falar desse atentado hoje como se fosse uma armação. Não acho digno de um veículo de qualidade como a Globo News. É quase impossível pensar nisso. Por favor, nem vou entrar nisso. Me surpreende ouvir isso num veículo como a Globo News. Gente, por favor. Não é o dia para fazer isso. Acho que é um dia mais para pensar no impacto político. Mas, por favor, não é o dia para esse tipo de especulação ridícula. E esse comentarista que foi repreendido ao vivo, eu cheguei a mostrar ele aqui ontem. Ele chegou a dizer que foi suposta facada do Bolsonaro, tentou minimizar, relativizar um atentado grave como sofreu o Donald Trump e depois ainda fica se perguntando por que o jornalismo de esquerda vem perdendo a credibilidade. E falando em jornalista de esquerda, credibilidade, vamos ver aí o jornalista Reinaldo Azevedo e vai sentindo como anda o clima entre a esquerda no que diz respeito à eleição nos Estados Unidos. Sim, eu estou entre aqueles que acham que a democracia americana está correndo risco. Está correndo risco de quê, Reinaldo? De desordem absoluta?
correndo o risco de ser outra coisa, de ser um outro regime. É bom lembrar que os Estados Unidos vão eleger no dia 5 de novembro um presidente que, segundo a Suprema Corte do país, por 6 votos a 3, não pode responder. Ué, então ele já tá batendo o martelo que o Donald Trump vai ganhar? Então já estão jogando a toalha antes do tempo. Por atos, mesmo que criminosos, que estejam relacionados ao seu mandato. Se esse presidente tiver a maioria do Senado e da Câmara, elege-se um autocrata e a democracia americana pode se transformar numa ditadura da maioria, que pois democracia não é. Fiquem atentos, é isso aí. Reinaldo Azevedo, fala pra mim, como assim autocrata? Se o povo americano escolher o Donald Trump, ainda que ele indique mais ministros, bom, o que os ministros precisam fazer é seguir a Constituição. Bom, se fizer isso, a democracia vive, mas esse aí já é outro assunto, né? E é isso, o típico jornalista de esquerda. E aqui, a primeira aparição do Donald Trump, depois de tudo que aconteceu, com o corativo na orelha. Agora, olha essa publicação aqui da Jovem Pan News. Biden admite erro em pedir que Trump fosse um alvo. Olha o que ele disse antes de tudo que aconteceu. E vê campanha virar de ponta cabeça após atentado. Isso ele disse antes. Aí depois de tudo que aconteceu, ele aparece pedindo moderação no debate político, coisa que geralmente a esquerda não tem. Eu vou mostrar para vocês um vídeo um pouco mais antigo aí de um ministro do Lula e diz aí para mim se você acha que esse tipo de discurso, de debate, parece moderado para você. É que eu não acho que a extrema-direita ela seja digna de polarização no campo institucional. Porque não tem diálogo? Porque eles são fascistas. E com fascista eu acho que não tem diálogo, Basílio. Eu não acho que todo mundo que esteja, de alguma maneira, vinculada a essas ideias, movimentos políticos, ou que votem nos partidos, elas sejam pessoas que estejam convictas e que entendam muito bem o que significa isso. E aí, fala pra mim, pra vocês isso parece um discurso moderado, razoável, né? Ele chama a extrema-direita de fascista, tudo bem, mas quem é a extrema-direita? Porque os políticos de esquerda, muitos deles, quando olha ali para a bancada conservadora, cristã, de direita, apontam e chamam de fascista. São essas pessoas que o ministro está falando, essas pessoas que são representantes de nós aqui, que os elegemos. Então fica aqui, será que não tem diálogo? E será que realmente é certo chamar essas pessoas de fascista? Lembrando que os regimes totalitários estão entre eles ali o nazismo, o fascismo e o stalinismo, que inclusive é comunista. Nós estamos falando de regimes totalitários. Bom, de duas uma, ou não sabe o que significa fascista, ou então não tem um pingo de honestidade intelectual mesmo. Inclusive o próprio Pondé, que foi contra a última eleição do Bolsonaro, ele mesmo disse que não faz sentido tentar associar a direita brasileira com o fascismo. Mas não dá para esperar muito aí de um ministro do Lula. E já aqui, o Globo Política, Boulos vira alvo de rivais na disputa pela Prefeitura de São Paulo por parecer favorável a Janones em caso de rachadinha. Ué, será que essa aqui é a rachadinha relativa? Eles criticam tanto, mas agora na primeira oportunidade passa aquele pano. Já não dá para esperar muita coisa. Eu vou ficando por aqui e vou deixar aí com vocês com mais alguns memes do Haddad que vale muito a pena ver.